companheiros, muito boa tarde. Começando mais uma análise internacional aqui na Causa Operária TV. Muito boa tarde, muito bem-vindos a todos vocês que já estão participando aí do nosso chat, que já estão comentando. Eu convido você, caso não seja inscrito na Causa Operária TV, a se inscrever no nosso canal, a clicar no sininho para receber as notificações. Tudo isso ajuda a fortalecer o nosso canal. Também nos ajude a divulgar o programa, divulgar o canal nas redes sociais, para os seus contatos, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, né? Fortaleça a Causa Operária TV. Seja membro também do canal, contribuindo a partir de R$ 7,99 por mês e também mandando superchat com o valor que você achar melhor. Mande superchat, faça sua pergunta, faça seu comentário e aproveite e ainda contribua com o nosso canal revolucionário e independente. Bom, hoje o tema da análise é um panorama, né, internacional sobre a crise e eu queria antes mostrar aqui a nova edição do jornal Causa Operária, né? Aqui é a edição 1108 do jornal Causa Operária com a seguinte manchete: organizar a mobilização pelo Fora Bolsonaro, direita rosna e país tem mais de 10 mil mortos. Aqui está. Nessa edição tem a continuação aqui da entrevista do companheiro Rui Costa Pimenta sobre os 40 anos do PCO, uma série, né, de entrevistas, um especial aí sobre os 40 anos do PCO, para você adquirir e colecionar as entrevistas. E aqui também o segundo caderno, que é o caderno de cultura do jornal Causa Operária, aqui está. Aqui nós temos uma matéria sobre as origens do 1º de maio, uma matéria histórica, também a continuação do especial dos 150 anos do Lênin, o definhamento do Estado e a Revolução Violenta, e análises internacionais também, aqui sobre a invasão na Venezuela. A invasão da Venezuela foi detida por milícia popular, além de vários outros temas aí sobre o Lênin, temas culturais, né? Você adquire tudo isso no jornal Causa Operária com os militantes do PCO. Bom, vou passar a palavra para o companheiro Rui Costa Pimenta, depois nós abrimos para as perguntas dos companheiros que estão nos assistindo. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos. Hoje a ideia do nosso programa é analisar de um modo panorâmico, de um modo geral, a situação da América Latina diante do coronavírus. Queria primeiro fazer algumas observações sobre isso, destacando algumas questões que são importantes. Em primeiro lugar, é importante fazer essa comparação. Logicamente que nós vamos fazer uma comparação aqui muito sucinta, né? Não vamos entrar em muitos detalhes, porque não é possível, mas é importante fazer a comparação para entender justamente de uma maneira mais aprofundada o que está acontecendo no mundo em geral, né? E isso daí serve para analisar cada país em separado e, no nosso caso, analisar a situação brasileira. De um modo geral, nós temos visto que muitos equívocos políticos, muita confusão política, advém do fato de que os analistas têm uma análise puramente nacional. A análise nacional ela é insuficiente para efetivamente mostrar quais são as tendências que se desenvolvem no país, porque ou elas têm um caráter abertamente internacional, diretamente internacional, ou as similitudes entre os diversos países permite compreender melhor um determinado acontecimento que, se nós não temos esses parâmetros de comparação, eles ficam um pouco abstratos e descaracterizados, né? Bom, a primeira coisa que chama a atenção quando nós vemos o panorama do coronavírus em toda a América Latina é a semelhança, né? A situação ela é muito parecida. Nós vamos aqui indicar algumas questões
que mostram essa semelhança. Agora, obviamente que a semelhança ela teria que existir, porque nós estamos tratando aqui de quase um continente inteiro, né? Aqui a gente vai excluir basicamente os Estados Unidos e o Canadá dessa análise, que são países desenvolvidos, países imperialistas, o restante dos países sendo países semicoloniais, países oprimidos pelo imperialismo, que apresentam características econômicas e sociais muito parecidas, né? Mas não só isso, não se trata simplesmente de que as condições existentes elas são parecidas, é muito semelhante também, tá? A política geral seguida nesses países pelos seus governos, independentemente da coloração desses governos, nós vamos ver que nós temos um panorama muito parecido. Então, primeira coisa que... Bom, o coronavírus ele atingiu a América Latina com extrema violência, tá? Uma coisa que é natural. O efeito ele é muito grande, principalmente nas comunidades mais pobres, tá? E os 3 países mais atingidos são Brasil, Peru e Equador. O motivo pelo qual esses países são os mais atingidos é difícil de determinar, mas porque ele é, na realidade, determinado por uma série de fatores, né? Uma determinada política governamental, no caso do Brasil, está claro que o governo nacional ele atua absolutamente contra o combate ao coronavírus. Esse é um fator, não é o único fator, nem é o fator, digamos assim, predominante, mas é um fator. No Equador nós temos uma situação parecida, mas, de um modo geral, nós temos que ver também o problema da geografia desses países, quer dizer, como é que estão organizadas, como é que a população está organizada no território nacional, quais são as aglomerações, quais são as condições de vida nesses países, etc. e tal. No Equador, nós temos aí uma cidade, Guayaquil, onde a taxa de infecção e mortalidade é extremamente grande, né? Uma coisa que se nota, em geral, diante do coronavírus, isso aí reforça o que nós temos denunciado no caso do Brasil, é que, de um modo geral, que eu digo em todos os países, sem exceção, os governos não têm nenhum plano de enfrentamento do coronavírus, a não ser o isolamento social. Os países da América Latina, embora os índices eles variem bastante, não têm tido capacidade de testar as pessoas, não tem um plano de organização da população, com exceção do isolamento social. O que significa que, na realidade, os governos não têm praticamente nenhum recurso para fazer frente à epidemia, né? Em alguns casos, o isolamento social pode dar algum resultado, mas é improvável que o isolamento social sozinho seja capaz de conter a situação. Nós vemos que no Brasil, apesar do isolamento social, que é como em todos os países latino-americanos, um isolamento social parcial, muito parcial, inclusive, porque, de um modo geral, não é possível fazer o isolamento social nas comunidades mais pobres, que são maioria em todo o continente latino-americano. A taxa de pobreza, de miserabilidade no continente, ele vai à ordem das quase centenas de milhão. Então, é natural que isso daí, o isolamento social, seja uma maneira precária de combater o coronavírus. Nós já destacamos aqui, queria
repetir, enfatizar, né, que o isolamento social ele é uma medida política, ele não é propriamente uma grande medida de saúde pública, ele é uma medida de saúde pública com objetivos políticos. Né? O objetivo político o que é? É evitar que o vírus, né, provoque uma devastação nas classes sociais que servem de sustentação para os regimes políticos de todos esses países, que são regimes políticos, todos eles muito parecidos, né? Onde governa aí algum tipo de oligarquia política, né? Com mecanismos representativos que são em grande medida fictícios, não tem uma efetiva realidade. Se você permitir, né? Se esses governos permitirem que a epidemia atinja as classes médias, né? Principalmente as camadas mais altas dessas classes médias, que são a base fundamental de sustentação desses governos, evidentemente que o governo e o regime político eles entrariam completamente em colapso. Daí o fato de que o isolamento social seja a única medida que esses governos tenham de maneira efetiva para fazer frente à situação. Isso significa, logicamente, que o efeito do vírus nas camadas mais altas da população, nas classes médias e na burguesia, ele vai ser um efeito reduzido e o impacto maior do vírus vai se concentrar, logicamente, na classe trabalhadora e na população pobre de um modo geral, né? Então, os governos todos seguem isso daí, na maioria não tem testes, na maioria não tem planos alternativos para conter a situação, né? É uma política homogênea, né, que é feita em nome de uma atitude científica. No Brasil, a gente viu muita gente falando isso, né? Principalmente gente de esquerda e tudo mais, setores liberais, falam que é uma atitude científica porque eles acreditam que isso daí se opõe ao bolsonarismo, que é uma força política, logicamente, cheia de conclusões ideológicas retrógradas que servem como orientação de uma determinada política de governo. Mas não se trata disso, não se trata de nenhuma grande ciência, se trata de uma política claramente classista. Bom, em todos esses países a gente vê que, talvez não todos, mas na maioria dos países, o sistema de saúde está entrando em colapso ou já entrou em colapso rapidamente. É uma característica comum, né? Não se fala muito. As forças políticas burguesas e pequeno-burguesas, elas procuram reduzir os problemas políticos a uma determinada política de um determinado governo. Se o governo for progressista, ele superaria os problemas. Se ele for reacionário, ele não supera os problemas. Na realidade, não se trata disso, né? Tanto os governos ditos progressistas como os reacionários, eles servem para sustentar uma determinada situação que é causada por um mecanismo econômico internacional que leva todos os países a uma situação de pobreza, né? A América Latina América Latina é uma região, né, gigantesca, que é duramente explorada pelo imperialismo, particularmente pelo imperialismo norte-americano. Nesse sentido, né, é importante dar aqui uma estatística, né, que mostra a situação em que o coronavírus encontrou quando chegou aqui, né? Os países da América Latina, eles, em um modo geral, eles não chegam a gastar nem mesmo 10% do que é gasto nos países imperialistas.
com saúde. Vocês imaginem, por exemplo, que se um país como a Alemanha, um país como a França, a Inglaterra gasta 100, né, nos países latino-americanos, em média, né, o gasto é de 10. Logicamente que isso daí é um revelador da pobreza crônica, né, dessas sociedades latino-americanas. A Organização Mundial de Saúde, tá, que é uma referência, não vamos aqui endeusar a Organização Mundial de Saúde, como fazem determinadas pessoas, que é uma maluquice, né, porque a Organização Mundial de Saúde é uma organização imperialista. Mas ela recomenda que os países gastem 6% do PIB, pelo menos, com a saúde e a situação sanitária geral, né? Na América Latina, esse gasto está por volta de 2%, na média. Logicamente que há países aí, como o Haiti, por exemplo, outras sociedades caribenhas e centro-americanas, que o gasto é bem menor que isso. Se um índice estabelecido, é um pouco arbitrário, mas, digamos assim, tem algum fundamento racional, é de que seriam necessárias 8 camas de hospital para cada 1.000 habitantes, isso em situações normais. Logicamente que numa crise como essa do coronavírus, esse número de camas de hospital não é suficiente para enfrentar a situação. Nós vimos isso na Espanha, na França, na Itália, né? Que são países que têm esses índices, né? Ou têm índices inclusive superiores a esse. Já na América Latina, né, a situação oscila entre 0,3 camas por cada 1.000 habitantes e 2,2 camas na média. Isso significa que nós vamos encontrar aí, na realidade, na média, alguma coisa em torno de 1 cama por cada 1.000 habitantes, ou seja, 8 vezes menos do que o índice indicado pela Organização Mundial de Saúde, né? Por aí dá para perceber muito claramente que o continente não tem condições de enfrentar essa situação, né? É lógico que se os governos estivessem dispostos, né, a enfrentar efetivamente a situação e defender a sua população, uma política centralizada, organizada e planejada poderia criar aí novas condições com hospitais improvisados, mas isso daí não está acontecendo na realidade em nenhum desses países, né? Os governos estão, evidentemente, economizando dinheiro e deixando a população morrer. Eles consideram, todos eles, que não vale a pena esse gasto, que seria um gasto relativamente alto, logicamente, que é melhor destinar esse gasto para os setores capitalistas. Outra coisa que é comum a todos esses países, né, é uma reclamação comum em todos os países, é que a informação é precária, né? Isso mostra que, além da desorganização estatal, que é comum a esses países, nós temos um outro fator, que é uma política para ocultar a dimensão da tragédia, né? Da mesma maneira que no Brasil, em países como o Peru, em vários países, aparece aí a denúncia de vários setores de que o número de mortos e infectados pode ser de 10, 20 vezes maior do que aquele que está sendo apresentado. No Brasil, já foram feitos cálculos de que esse número chegaria a ser 40 vezes maior do que os índices oficiais. Então, isso é uma outra política, um outro instrumento político que é utilizado por todos esses governos para enfrentar a crise. Quer dizer, quanto menos a população saiba do que está acontecendo, menor o poder de reação dessas populações aos acontecimentos, né?
Uma outra coisa que aparece, não é comum a todos os países, mas é comum a vários países, é que um dos setores mais afetados, talvez o setor mais afetado pelo coronavírus, são as populações indígenas. Isso daí se destaca principalmente, além do Brasil, no Chile, no Peru, no Equador e na Bolívia, que são países com uma maior, taxa de população indígena. Em todos esses países, as prisões são focos de infecção e não há nenhuma política para libertar as pessoas, para evitar o número de mortes inevitável que vai acontecer nessas prisões, porque uma vez que a infecção comece dentro da prisão, é muito difícil conter num aglomerado de gente, e as prisões latino-americanas elas são relativamente parecidas com a do Brasil. Logicamente que o Brasil, nesse ponto, ele tem uma peculiaridade. As prisões brasileiras, em geral, são extremamente... as condições são extremamente ruins. Mas as dos outros países não são boas também, nem nada perto disso. Então, as prisões se caracterizam como focos de infecção. Nós podemos ter a ideia de que são milhões de pessoas presas, no Brasil é quase 1 milhão, e isso daí vai levar ao estabelecimento de uma pena de morte para as pessoas que estão presas. Essa que é a grande realidade. Em todos os países, sem exceção, nós vemos aí a distribuição de dinheiro para os capitalistas. Essa distribuição de dinheiro ela é muito generosa, ao contrário do que acontece com a população. Em vários países, sequer há essa renda mínima que foi estabelecida, essa renda emergencial, esse auxílio emergencial que foi estabelecido no Brasil. Em vários países estão reivindicando a implantação desses países, como é o caso do Chile, do Peru e outros países. De um modo geral, a população sofre os mesmos problemas, porque uma coisa que é importante levar em conta em se tratando de países latino-americanos é que a devastação econômica dos últimos 40 anos, aproximadamente, esses países conseguiram certo equilíbrio, através do subemprego, dentro de cada país. Ou seja, pessoas que fazem aí trabalhos informais, bicos, pequenos empreendimentos, é ruim a palavra empreendimento, porque parece o empreendimento dos neoliberais. Pequenas atividades econômicas, como vender coisas na rua, etc. e tal, que acabaram suprindo a extinção de postos de trabalho em todos esses países a partir da década de 1970. Então, agora, com a paralisia econômica e com o confinamento, toda uma parcela da população cai numa miséria total. Nós temos que lembrar que na época dos governos neoliberais, que está voltando agora com esses golpes de Estado e tudo mais, a situação do continente ela mergulhou numa pobreza extraordinária. Agora, depois disso vieram os governos de tipo nacionalista, reformistas, que implantaram algumas reformas sociais, mas fica claro nesse momento aquilo que nós sempre dissemos, que essas reformas elas são reformas paliativas, elas visavam a conter a crise naquele momento, mas que elas nunca conseguiram, de fato, chegar nem perto de superar a pobreza geral desses países, seja do Brasil, seja dos outros países. E, portanto, nós vemos agora que, quando a economia desses países sofre um impacto tão grande, a pobreza explode em todos os lugares, porque, na verdade, ela nunca foi embora.
Ela esteve aí sufocada, né? E é por isso que nós vemos que países como o Brasil têm cento e tantos milhões de pessoas aí que precisam da ajuda do Estado para sobreviver. É um número extraordinariamente grande. Esse quadro se repete de uma maneira ainda mais dramática em todos os outros países, né? Então, isso daí é muito característico. Outra coisa também muito comum, que é um traço comum na realidade de todos esses países, são os ataques aos direitos dos trabalhadores. Em todos os lugares, os salários estão sendo reduzidos, estão sendo estabelecidas facilidades para suspensão do contrato de trabalho, os sindicatos estão sob ataque, né? Existe um ataque em regra contra os direitos dos trabalhadores, porque os capitalistas, evidentemente, de uma maneira concertada, eles sabem que, diante da posição vulnerável em que essas populações ficam colocadas com o coronavírus, inclusive com as dificuldades de manifestação, é o momento de roubar a classe trabalhadora, e todos os países, de um modo geral, isso aí vem acontecendo, que é para que os capitalistas continuem a manter os seus lucros mesmo com essa tremenda crise econômica e social. A crise social no continente é gigantesca, né? A CEPAL fez a previsão de que no ano de 2020 a economia de conjunto do continente vai cair 5,3%. Nós podemos dizer, inclusive, que essa estimativa é apesar de ser um número estarrecedor, né? Você imagine que todos os países latino-americanos, de um modo geral, caiam 5,3%. É uma coisa monstruosa, mas é bem possível que esse número esteja subestimado, né? E que o número real seja muito maior. A própria CEPAL fala que o continente vai ter aí um acréscimo de entre 30 e 40 milhões de novos desempregados, tá? O que significa que a miserabilidade do continente ela vai aumentar de uma maneira exponencial, né? A ajuda dos estados às populações, nós vimos, né? Parecida com o caso do Brasil, e ela é uma verdadeira esmola, uma gota d'água no oceano, diante da dimensão da crise que vem por aí. Logicamente, né, como nós denunciamos aqui várias vezes, essas ajudas estatais, elas têm como fundamento, como objetivo mais propriamente, evitar um estouro social no meio da pandemia. O próprio Bolsonaro declarou que, se não fosse o auxílio emergencial, o país estaria convulsionado, chamando para si, né, o mérito de ter feito esse auxílio, né, que não é mérito dele, não é mérito de ninguém, é uma indicação, inclusive, dos organismos imperialistas para evitar o colapso, né, dos regimes políticos diante de uma crise social dessa envergadura. Uma característica fundamental, né, que nós vemos em todos esses países, ou em quase todos, é que os governos estão se aproveitando da pandemia, né, e da utilização do estado de emergência e situações extraordinárias, proibição de pessoas saírem à rua, necessidade do isolamento social, para impor uma grande ditadura em todos os lugares, né? Em países que sofreram recentemente o golpe de Estado, como a Bolívia, a repressão se intensificou extraordinariamente, né?
até mesmo em países como o Uruguai, onde a direita, né, e a extrema-direita chegaram ao poder pela via eleitoral, está havendo a repressão de manifestações. De um modo geral, né, a situação dos direitos políticos das populações diante da crise do coronavírus está sofrendo um retrocesso generalizado. No Chile, o governo aproveitou a situação para colocar o país em verdadeiro estado de sítio, com as forças armadas na rua, né? Logicamente que isso daí não tem nada a ver com o coronavírus, porque o que as forças armadas nas ruas vai poder fazer contra um vírus? Absolutamente nada. É uma exploração da situação em favor de uma política repressiva, né? Nós temos que destacar, isso é uma coisa que a esquerda, de um modo geral, não entende, né? No Brasil, particularmente, não entende. Em alguns outros lugares, a gente vê que a crítica da esquerda é maior a esse tipo de coisa, mas no Brasil, a esquerda, inclusive o caso do PT, colabora com essas medidas de repressão à população em nome da contenção do vírus, quando qualquer pessoa sabe que que essa política de contenção do vírus não é uma política realista de contenção do vírus de um modo geral, ela é muito parcial, né? Então, é de se esperar, né, como resultado do vírus, que, primeiro, a situação de ataque aos direitos dos trabalhadores não vai ser revertida quando termine a pandemia. Que a situação de ataque aos direitos democráticos pode ser parcialmente revertida, mas uma série de coisas vão permanecer, né? Inclusive com o apoio da esquerda, isso legitima a utilização de medidas extraordinárias em situações de crise e de emergência. Situações de crise e de emergência que ninguém sabe definir exatamente o que seriam essas situações de crise e de emergência. E, finalmente, né, o que os trabalhadores perderem nesse período em termos de direito, que está, inclusive, sendo consignado em lei, vai se transformar numa conquista permanente dos patrões. Diante disso, né, evidentemente, a esquerda, de um modo geral, esse é um fenômeno também generalizado, ela evita os protestos. Quer dizer, há uma adaptação às medidas que estão sendo impostas em nome do coronavírus. O coronavírus gera uma situação de unidade nacional encabeçada pela direita com a sua própria política contra a população, né? Esse é um fenômeno geral. Por outro lado, né, estão começando a aparecer em vários países os protestos dos setores socialmente mais atingidos. Quer dizer, os protestos não são dos sindicatos, não são dos partidos de esquerda, mas são das comunidades mais afetadas, né? Por exemplo, essa semana, a população mais pobre da Argentina programou uma marcha na capital, em Buenos Aires, para protestar contra a situação social e reivindicar um auxílio do governo. No Uruguai, alguns setores lançaram um ato público, né, no qual compareceram mais de 600 pessoas nas ruas, né, contra a lei de emergência do Uruguai. Em outros países, os protestos sociais também estão começando a aparecer. Quer dizer, apesar da política, né, de capitulação da esquerda institucional, da esquerda organizada, as populações não têm outro remédio senão protestar, né? A própria ideia de suspender todo tipo de protesto durante a pandemia é uma ideia absurda, né? Outra coisa que também chama atenção é que em vários países já está em marcha o afrouxamento do isolamento social, né?
Inclusive na Argentina, já houve uma flexibilização, né, como diz o governo, do isolamento social. Quer dizer, os governos seguem, de um modo geral, a pressão da burguesia, que quer que as atividades econômicas sejam retomadas, né, porque a situação de isolamento, de paralisia econômica, coloca o país inteiro, na realidade o mundo inteiro, à beira de um colapso total do capitalismo. Então, eles querem evitar essa situação. Isso também é comum em todos os países, né? No Brasil, se fala que o Bolsonaro efetivamente é o grande porta-voz dessa política de suspender completamente qualquer tipo de isolamento social, mas na realidade é uma política de conjunto da burguesia. Bom, para concluir, quando nós olhamos para esse panorama, tá, é importante tirar uma conclusão política e até teórica, num certo sentido, de que, na realidade, diante da condição da América Latina, o governo em si é um problema relativamente secundário. Implica em mudanças. Você tem um governo de direita e tem um governo de esquerda, logicamente. Mas essas mudanças, elas não são fundamentais, né? Porque o panorama do continente, com governos de direita, de esquerda, etc., com a alternância desses governos, é muito semelhante, né? Isso indica que nós temos aqui um sistema, uma estrutura econômica e política que se mantém, independentemente de quem seja o governo. Quer dizer, o fundamental, portanto, não é exatamente o governo, que tem um papel político importante, mas não tem um papel no sentido de reverter ou modificar a situação social. O importante é o caráter do regime político e o sistema social capitalista, que no caso desses países é um sistema social capitalista de um país oprimido, né? É um capitalismo que se mistura com formas pré-capitalistas e é um capitalismo totalmente dominado pelo grande capital internacional, que impõe uma situação de exploração brutal nesses países. Henrique. Vamos lá, estamos de volta aqui para as perguntas aqui dessa análise internacional. Antes, eu queria lembrar que amanhã nós temos aí a análise política da semana, às 11h30 da manhã. Então fiquem ligados com o companheiro Rui. O companheiro Rui ainda tem o programa Marxismo, todas as segundas-feiras, às 13 horas, ao vivo. O programa Análise Política na TV 247, que acontece todas as terças-feiras, ao vivo, às 16 horas, e a gente transmite simultaneamente aqui na Causa Operária TV. Bom, vamos lá para as primeiras perguntas aqui. Primeiro, agradecer o superchat da companheira Adonise Meirelles. Muito obrigado. Ela diz: viva o PCO, hoje e sempre. E também perguntar aqui, fazer a pergunta do Tribuna dos Trabalhadores, Bauru, São Paulo. Seguinte: Rui, havendo o autogolpe no Brasil, ou golpe militar, qual o desdobramento disso para a América Latina? Bom, primeiramente nós vemos aqui que o golpe, né, no Brasil, que o Brasil já sofreu um golpe, e é um golpe que colocou o governo sob o controle dos militares, embora não fosse diretamente um golpe militar. Isso daí aprofundou a situação de golpes em toda a América Latina. O Brasil, nesse sentido, é um país chave, é um país importante, né? Se houver esse autogolpe, e ainda mais no quadro que nós estamos vendo, né, de reforçamento do Estado, de reforçamento da repressão em todos esses países, logicamente que a situação vai se deteriorar. Próxima pergunta aqui do companheiro Ivan Capeler. Fale sobre o caso da Nicarágua.
que é exatamente do caso da Nicarágua? Nicarágua é um dos países que tem o menor número de infectados e mortos em toda a América Latina, né? O que eu vi é que é uma denúncia, que possivelmente seja uma denúncia da direita, de que o governo está ocultando informações, que esse número não seria real. Mas, além disso daí, infelizmente, eu não tenho muito mais informação. Eu queria agradecer também o novo membro do canal, Mari Martina, muito bem-vinda, muito obrigado por contribuir com a gente. Aqui também o Gilson Vasconcelos Dobin fez aqui um superchat, queria agradecer e fazer a pergunta que ele faz aqui. A desigualdade social acentua os danos da pandemia. O que falta são políticas, testes, estatização do sistema, etc., para proteger a população trabalhadora, ou o PCO é contra o isolamento social como ação sanitária de combate ao Covid-19? É interessante que essa pergunta ela fica aparecendo, eu não sei direito por que aparece essa ideia de que nós somos contra o isolamento social, porque a nossa posição ela é muito clara. Nós, na realidade, somos a favor de duas coisas. Uma, de um isolamento social mais amplo. Por exemplo, se o trabalhador de classe média, ou do comércio, etc. e tal, ele pode ficar em casa, alguns não podem porque não tem condições financeiras, não tem condições econômicas de ficar em casa. Por que não o trabalhador industrial? Por que não o trabalhador do transporte público? Por que não o trabalhador do Correio, da Petrobras, etc.? Quer dizer, nesse sentido, a nossa posição seria uma posição a favor da ampliação do isolamento social. Coisa que as pessoas que se dizem a favor do isolamento social não defendem de forma nenhuma. Elas defendem o isolamento social apenas e tão somente para os setores que atualmente estão em isolamento social, que é uma minoria da população, não é a maioria da população. E, segundo lugar, né, o que nós dizemos, e isso daí nós, na verdade, é uma crítica, inclusive, moderada, porque muita gente fala isso, fora do Brasil, né? No Brasil, muito pouca gente fala isso. Que só o isolamento social não é suficiente. A própria Organização Mundial de Saúde foi absolutamente clara. Não adianta apenas o isolamento social. Então, o que é que acontece? Né? No Brasil, nós temos aí uma situação que é uma folha de barreira para encobrir a falta de uma verdadeira, como diz a pergunta, uma verdadeira política pública para enfrentar a crise. Por exemplo, aqui, né, o governo não consegue conter nem mesmo a gigantesca especulação que surgiu com o serviço de saúde e os materiais de saúde necessários. Por exemplo, no Amazonas, surgiu a notícia de que um leito de UTI estava custando R$100 mil. O que é isso daí? São especuladores que estão jogando, né, com a situação da população. Por que existe isso? Porque o governo não é capaz de fazer uma coisa relativamente simples, relativamente óbvia, que é abrir mais leitos hospitalares numa situação de emergência, né? Na verdade, o governo tem conseguido nem mesmo o número necessário de pessoas para trabalhar na saúde pública diante dessa situação. Quer dizer, não há testes. Isso daí, América, eu esqueci de falar, a pergunta também ela dá a oportunidade de falar isso daí. O problema dos testes na América Latina é todo igual. Tem teste em lugar nenhum. Né? A intervenção estatal, o companheiro pergunta sobre a estatização do sistema de saúde. A intervenção estatal, que seria super necessária, ultra necessária, numa situação como essa,
inclusive tanto para criar, né, o fornecimento, a oferta necessária de equipamentos, como para impedir a especulação, é absolutamente nenhuma. Então, quer dizer, na realidade, né, tudo isso daí é uma política que se destina a proteger uma parcela da classe média, que, como eu disse antes, ela é uma base essencial do regime político no Brasil, enquanto que a maioria da população fica absolutamente desprotegida. Eu queria aproveitar e dizer o seguinte: aqui nós temos um fenômeno social que é muito significativo, que a gente pode ver na adesão dessas classes médias a essa política do confinamento, a esse ar cívico, né? Quando o pessoal fala assim, fique em casa e tal, repetindo a propaganda governamental, sem fazer nenhuma crítica, nada, a ausência da esquerda em protestos e tudo mais, mostra que, na realidade, nós estamos diante de um egoísmo social muito grande, de classe, daqueles que podem se proteger e que aceitam, de uma maneira bem tranquila, que a maioria do país fique totalmente desprotegida, enquanto que eles estão protegendo a própria pele. Quer dizer, é uma manifestação de egoísmo de classe muito clara, de um setor, né? Ajuda, inclusive, a compreender a psicologia social de todo um setor, que é a pequena burguesia, né? Que nesse momento está totalmente atrelada à burguesia, inclusive à de esquerda, e a burguesia com uma política direitista. Então, nós temos uma manifestação tremenda, né, disso daí. Quer dizer, esse debate que aparece, né, de que o PCO seria contra o isolamento social, me parece que isso daí vem de uma deformação da nossa posição, que é feita por aqueles que efetivamente, né, acham que só o isolamento social já é suficiente porque está protegendo a si mesmo e a classe social a qual ele pertence, né? Eu acho que isso daí é fundamental. Eu vi num jornal recentemente uma matéria que falava assim: a pandemia não conhece classes sociais. Mentira. A pandemia ela é distribuída de uma maneira extremamente desigual entre as classes sociais, tá? A classe social, se a gente conceber a sociedade capitalista como um prédio de 3 andares, o primeiro andar quase não sofre o problema, né? Inclusive, tem condições de pagar a UTI de R$100 mil em Manaus. Tem condição de fazer um monte de coisa, tem condições de ser atendido de uma maneira privilegiada. O segundo andar fica em casa, né? Uma boa parte desse segundo andar fica em casa e tem alguma reserva ou alguma possibilidade de trabalhar em casa e fica relativamente protegido. Um pouco menos do que o primeiro andar. E o terceiro andar está aí na mão de Deus. Se a gente acreditar efetivamente na existência de Deus, ele estaria na mão de Deus. Como a gente não acredita, ele não está em lugar nenhum, não está protegido por nada. Essa é a realidade e a única virtude do coronavírus é expor, né, a realidade brutal de uma sociedade dividida em classes. Depois da gente escutar aí durante anos, né, que as classes sociais não existem, o marxismo é uma bobagem, que falar em classe social é um jargão, que falar em pequena burguesia e classe operária é um jargão, nós estamos vendo a realidade dessa sociedade dividida em classe de uma maneira implacável, brutal e até selvagem. Próxima pergunta do Jean Valjean. A guerra híbrida entre Império Anglo-Sionista e Império Sino-Russo aprofundou com a crise do Covid-19 e acelerou o processo de um confronto mais intenso.
Quem controlará de fato a América do Sul? E como o confronto na Venezuela e a catástrofe da pandemia no Brasil será fundamental nesse novo status quo do continente sul-americano? Bom, aqui nós temos que primeiro discordar um pouco da conceituação que o companheiro fez, né? Se bem existe um império dominado pelos norte-americanos, né? A gente poderia dizer que é um império anglo-saxão, mas esse império engloba todos os países imperialistas do mundo que formam um bloco para dominar o planeta unitariamente, né? Assim como a burguesia em cada país se unifica para controlar aquele país contra o povo, não se pode admitir a existência de um império russo, chinês ou coisa que o valha, né? Se esse império fosse realmente um império, seria o império mais pobre da história da humanidade até hoje, né? E mais sem território que a gente possa imaginar, né? Por exemplo, na América Latina, há uma dominação intensa dos monopólios de todos os países europeus, Japão, Estados Unidos. Já da China e da Rússia não há nada disso. O mesmo cenário nós vamos ver nos países asiáticos, e nós vamos ver também que a penetração da economia chinesa e russa, tanto nos Estados Unidos como na Europa, é muito pequena. Por quê? Porque não são países efetivamente ricos, né? A China tem a maior economia mundial, mas de um ponto de vista proporcional, a China é um país muito pobre, né? Então não dá para dizer que é um império. O que dá para dizer que são países que, pela sua estrutura política, resultado aí da história desses países, eles são potências médias de caráter regional. Mas não dá para dizer que eles são donos do mundo como os outros. Se eles fossem, inclusive, eles fariam parte dessa associação, né? Dessa sociedade por ações que é o imperialismo mundial, como sempre foi, né? O imperialismo mundial só rompeu essa unidade nas guerras mundiais, efetivamente. No resto do tempo, né, eles, lógico, disputam entre si os espaços políticos e econômicos, mas eles mantêm uma certa unidade. Aqui não há unidade entre esses países. Então, eu acho que não dá para pensar nesses termos. O que vai acontecer com a América Latina é que a dominação do imperialismo não é que vai se aprofundar, está se aprofundando já com o coronavírus. É um dado que eu acabei não falando, né? A gente tem muita coisa para falar, acaba esquecendo algumas coisas. É o de que uma boa parte dos países da América Latina estão se endividando para poder ajudar os capitalistas, ajudar, assim, uma palavra bonita, né? Para salvar os capitalistas com dinheiro público, e isso daí está aumentando a dependência desses países dos bancos internacionais, nesse exato momento em que nós estamos aqui conversando, né? Então, a situação vai ser essa. Terminada a pandemia, os bancos internacionais vão ser detentores de uma dívida, as empresas mais fracas dos países latino-americanos vão à falência, o mercado que elas detinham vai ser ocupado provavelmente por empresas estrangeiras e assim por diante. E a submissão, o submetimento do continente ao capital estrangeiro vai ser muito maior. E também, tá, nós vamos sofrer o impacto do seguinte: para recuperar a situação, né, os bancos internacionais e vários setores capitalistas estão falando, vai ser necessário tomar medidas de emergência para evitar a falência dos estados. Então vão aumentar os impostos, vai haver maiores cortes nos serviços sociais e tudo mais. Quer dizer, o panorama que se desenha no horizonte é um panorama
muito negativo, né? E inclusive interessante que há setores mais moderados da esquerda ou democráticos, liberais, que falam que a pandemia cria um ambiente de solidariedade social e tal, que é, logicamente, um delírio completo. Mais uma pergunta do Laguna Sunrise. Rui, o PCO consegue vislumbrar revoltas sociais na América Latina num grau muito mais elevado, no médio prazo, por conta da crise sanitária, econômica e até política? Nós já fizemos essa caracterização, né? Que é a seguinte: o status quo econômico e político internacional tinha levado a classe operária internacional a uma situação de refluxo, né? Tanto que muita gente considera, ou considerou nesse período, que a classe operária não tinha nenhum papel político importante, essa coisa toda. No entanto, né, com o tamanho da crise que está se desenhando, é bem provável que haja uma mobilização de características revolucionárias em vários países do mundo. É possível que se inverta a tendência, né, que é uma tendência de refluxo para uma situação pré-revolucionária em escala mundial. É possível, não é seguro, mas de fato a derrocada econômica indica isso. Uma pergunta aqui do companheiro Célio Vitor Pereira Marques. Rui, por que o Brasil nunca se aproxima do interesse dos países latinos? Somos um sub-império dentro da América do Sul? Não, isso aí não tem nada a ver. O Brasil tem relações econômicas com os vários países da América Latina, inclusive no último período, né? O comércio brasileiro com a Argentina, particularmente, era um comércio muito intenso. O que acontece é que a burguesia brasileira ela faz uma propaganda, uma campanha, no sentido de que o Brasil não tem que se aproximar da ideia, nenhuma ideia de unidade latino-americana, de luta comum com os países irmãos, mas tem que se aproximar do imperialismo, dos Estados Unidos, da Europa, principalmente dos Estados Unidos. É mais uma coisa ideológica do que uma política efetiva, né? De um modo geral, a burguesia brasileira, que sempre teve, apesar de ter perdido terreno nesse sentido, sempre teve uma presença internacional grande. O Brasil é um país que tem uma exportação muito grande, inclusive de produtos industrializados. Ela se dirigiu em inúmeras oportunidades a países atrasados, né? Países da África, países da Ásia, do Oriente Médio e da América Latina. E também, logicamente, o Brasil vende para países desenvolvidos. Mas não há essa relação exclusiva com os países desenvolvidos. Isso é mais uma ideologia reacionária, que a gente vê agora claramente apontada no bolsonarismo, né? O Mourão, que muita gente acha que não é igual ao Bolsonaro, falou que o Brasil não pode ficar se relacionando com países mulambentos. Só que esses países mulambentos aí, eles sempre sustentaram, né, e continuam sustentando a economia brasileira. O Brasil vende para a Índia, para o Oriente Médio, para a China, para outros países orientais, para a Argentina e tudo mais, né? Agora que a relação econômica Brasil-Argentina ela se enfraqueceu porque os argentinos foram obrigados a colocar aí algumas barreiras ao comércio entre Brasil e Argentina. Porque a situação argentina se deteriorou muito, não é porque o Brasil não queira ou a Argentina não queira ter um relacionamento comercial com o Brasil.
Bom, para a gente ir encerrando, nosso tempo está estourado. O superchat do Fernandes da Silva, muito obrigado. Ele diz: Alemanha e Rússia burlam dados de óbitos, pois se a pessoa morre por Covid-19 e tem outra doença, eles registram a outra doença. Rui, isso é verdade? É possível, eu não tenho como confirmar isso daí, mas é bem possível. Eu acho que diminuir os dados é a parte da política governamental de todos os países. Só que há uma diferença. No Brasil, por exemplo, onde o governo atua sem nenhum tipo de fiscalização, de crítica, nada, né? Eles fazem isso de uma maneira absurda. Já na Alemanha é feito de uma maneira mais controlada, mais organizada e tal, e, portanto, acaba sendo feito em menor escala. Mas eu acho que não tem nenhum. Nos Estados Unidos, as denúncias são grandes de que isso aí está acontecendo, né? Por que não aconteceria em outros países desenvolvidos? Beleza. Bom, queria agradecer, nosso tempo se esgotou aqui. Eu queria agradecer a todos aqueles que participaram de mais essa análise internacional. Lembrar que amanhã nós temos a análise política da semana, ao vivo, às 11h30 da manhã, com vários assuntos aqui que o pessoal já estava tratando aqui no nosso chat da análise internacional. Então, eu convido você a participar. Na segunda-feira tem ainda o Marxismo, às 13 horas, ao vivo. Análise política na TV 247, todas as terças, às 16 horas, também ao vivo, com transmissão simultânea aqui na Causa Operária TV. E todas as sextas-feiras, a análise internacional, às 14 horas, ao vivo. Então, a gente se vê sexta-feira que vem em mais uma análise internacional. E fiquem ligados na programação da Causa Operária TV. Hoje ainda tem o Cine Clube Luiz Buñuel, às 19 horas, e o resumo do dia, às 8h30 da noite. A gente se vê amanhã na análise política da semana. Até mais, boa tarde para todo mundo, muito obrigado para todos que contribuíram, e sexta-feira que vem tem mais análise internacional. Até mais.